O plano perfeito de Deus. Olá, nesse vídeo você verá a verdadeira história de Jesus. Muitas pessoas contam até mentiras e distorcem a verdadeira história de Jesus, mas nesse vídeo você verá toda a verdade com riqueza de detalhes. Mas para isso, você precisa ficar até o final, já curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e não esqueça de comentar o que você quer ver no próximo vídeo. Mas vamos iniciar. Na Bíblia, encontramos muitas passagens falando que o povo de Israel sempre ouvia falar da promessa que Deus enviaria um Salvador. Vemos menções em Gênesis, Isaías, Miqueias. Os profetas falavam em nome de Deus e anunciavam que nasceria aqui na terra um Salvador, o Filho de Deus, que viria com uma missão muito especial: salvar a humanidade. Desde o Antigo Testamento, a partir do livro do Gênesis, que registra a criação do mundo, a Bíblia fala do nascimento do Messias. A promessa do Salvador do mundo pode ser encontrada na Bíblia desde os tempos de Adão e Eva, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés e dos profetas. Muitos ficaram atentos a essa promessa e passaram a aguardar a vinda do Messias, observando os acontecimentos escritos na Bíblia. Lembra quando Adão e Eva desobedeceram a ordem de Deus no Jardim do Éden e comeram um fruto que Deus tinha falado que não comesse? Então, na ocasião, Deus lhe prometeu um libertador. Em Isaías, o profeta Isaías profetizou que o Messias seria um descendente de Davi. Vejam que maravilhoso! Ainda em Isaías, tem falando que o Messias nasceria de uma virgem. O profeta profetizou muito tempo antes e tudo aconteceu conforme ele tinha falado. O profeta Miqueias havia falado que o Messias nasceria em Belém. Ainda o profeta Isaías falou que através do Messias Deus salvaria o seu povo. Mas muitos judeus, ao lerem as passagens bíblicas, as profecias, pensavam que Jesus viria à terra, o Filho de Deus viria à terra para libertá-los dos romanos, libertar das pessoas que os aprisionavam. Mas Deus enviou Jesus para um propósito maior, cujo eles iriam entender muito depois. Deus começou a cumpri-la, escolhendo uma jovem por nome de Maria, que morava na Galileia e estava noiva de José. Maria recebeu a visita inesperada de um anjo que trouxe uma notícia surpreendente: salve agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. A princípio, Maria ficou muito preocupada com aquelas palavras, mas o anjo lhe acalmou e disse: não temas, Maria, porque achastes graça diante de Deus, e eis que conceberás e darás luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. O nascimento de Jesus ocorreu de forma milagrosa. Todos os seres humanos que já nasceram na história da humanidade nasceram da relação entre um homem e uma mulher, mas o nascimento de Jesus ocorreu por obra e graça do Espírito Santo. Obviamente, negar o nascimento de Jesus Cristo é negar o Evangelho e, consequentemente, toda a Escritura, visto que ela aponta para este acontecimento e seus desdobramentos. O menino judeu que nasceu em Belém não era apenas mais um homem qualquer a nascer, mas a encarnação de Deus. Não sabemos qual foi o mês, o dia em que Jesus nasceu, como muitos dizem que nasceu no dia 25 de dezembro. Na verdade, não sabemos com exatidão nem mesmo o ano em que se deu o nascimento de Jesus. Estamos acostumados a imaginar que isso ocorreu no primeiro ano do calendário que divide a história em dois períodos, antes de Cristo e depois de Cristo. Porém, houve um erro na contabilização desse calendário. Como resultado, posteriormente foi descoberta uma diferença que provavelmente varia entre 4 e 6 anos. Mas como o calendário já estava plenamente estabelecido e em uso no mundo, era tarde demais para corrigir essa diferença. Isso quer dizer que Jesus nasceu possivelmente entre 6 a.C. e 4 a.C., apesar disso parecer estranho. Na época em que Jesus nasceu, o império dominante era já o poderoso Império Romano. A língua comum entre toda a região da Palestina era o grego, por causa da influência do antigo Império Grego de Alexandre Magno, Alexandre o Grande.
que resultou no período helenístico. A primeira coisa que precisa ser enfatizada quando falamos sobre o nascimento de Jesus é que ele aconteceu de uma forma miraculosa. Sobre isso, o texto bíblico fala que foi assim o nascimento de Jesus. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. A Bíblia não esconde o fato de que José teve dificuldade em assimilar aquela situação, mas um anjo do Senhor apareceu a ele em sonho. Ele explicou que ele não deveria hesitar em tomar Maria como esposa, pois a sua gravidez era procedente do Espírito Santo, e o filho que haveria de nascer era aquele que salvaria o povo dos seus pecados. A Bíblia diz: durante o período em que José e Maria viajaram de Nazaré para Belém, por causa do censo que estava acontecendo, como José era de Belém, ele precisou ir até Belém para poder se registrar. E isso, no entanto, serviu para cumprir a escritura que, através do profeta Miqueias, já havia anunciado que o Messias haveria de nascer na cidade de Belém, a cidade de Davi. Naquele tempo, Belém era uma cidade muito pequena, praticamente uma vila, e em Belém o dia do nascimento de Jesus não foi nada fácil. José não conseguiu encontrar vaga na hospedaria para ele e sua esposa grávida prestes a dar à luz. Por isso Jesus nasceu no ambiente de estábulo e foi deitado numa manjedoura. Enquanto ainda estava na manjedoura, um grupo de pastores foi visitar o menino Jesus, após terem sido avisados de seu nascimento por um anjo do Senhor enquanto apacentavam seus rebanhos durante a noite. Completando os 8 dias de seu nascimento, Jesus foi circuncidado e consagrado ao Senhor no templo em Jerusalém, conforme mandava a lei. Depois, Jesus também recebeu a visita de uns magos do Oriente, que foram milagrosamente guiados por uma estrela até o local onde o menino estava e lhe deram ouro, incenso e mirra como presentes. O texto bíblico não informa quanto tempo se passou desde o nascimento de Jesus até o momento em que os magos foram homenageados. Na época do nascimento de Jesus, o imperador romano era Otávio Augusto. A Judeia era um estado vassalo do Império Romano e era governada pelo rei Herodes o Grande. Inclusive, foi esse Herodes que ordenou a matança dos meninos em Belém após o nascimento de Jesus. Como dito inicialmente, basicamente sobre uma mesma língua e com uma boa infraestrutura e segurança promovidas pelo Império Romano, havia uma unidade política nunca vista antes naquela região, mas consequentemente toda essa unificação também trouxe uma fragmentação interna do judaísmo. Isso porque alguns judeus eram a favor do domínio romano, especialmente por causa de seus benefícios, enquanto outros eram contra esse domínio e aguardavam por uma libertação. Por isso, muitos esperavam messias políticos que pudessem livrá-los do domínio estrangeiro. Mas Jesus não veio com esse propósito. Jesus veio com um propósito muito maior, de salvar a humanidade dos seus pecados. A Bíblia diz que Jesus não veio ao mundo numa família poderosa, ele não nasceu num palácio e não deitou num berço glorioso. Ele veio numa família humilde, nasceu num estábulo e se deitou numa manjedoura. Embora ele próprio fosse o Senhor da lei, ele nasceu sobre a lei. Tornou-se sujeito à lei e cumpriu com perfeição a lei para poder redimir os que estão sob a lei. Considerando tudo, precisamos considerar alguns pontos importantes sobre o nascimento de Jesus. Em primeiro lugar, o nascimento de Jesus testemunha que ele se tornou verdadeiramente humano. Seu corpo não era uma ilusão, não era um tipo de aparição espiritual. Ele nasceu totalmente humano, feito carne e osso. E, por fim, o nascimento de Jesus aponta para a verdade bíblica de que a salvação não é a obra do esforço humano, mas é a obra do Senhor. Jesus nasceu na plenitude do tempo, um momento exato determinado por Deus para prover a redenção de seu povo. Se você chegou até esse presente momento, comenta: Jesus nasceu. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. E até o próximo vídeo.